Boa noite a todos. Hoje é a realização de um sonho. Estamos lançando o programa Mentes Brilhantes, até me engasguei aqui, que é um espaço onde entrevistarei pessoas brilhantes que fazem a diferença. Este programa terá conteúdo voltado para os temas de sucesso profissional, empreendedorismo, superação e histórias de vida fantásticas, né? Agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Geração Z. Eu sou Silvia Patriani, empresária do Grupo Patriani e mentora de grandes palestrantes nacionais e internacionais. E para a nossa primeira grande entrevista, trouxemos nada menos que Geraldo Rufino, o catador de sonhos das latinhas e lixões, a dono da maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. E lançou ontem o livro Catador de Sonhos. Geraldo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E para nós é um prazer muito grande tê-lo aqui. Mas a sua história não foram só alegrias. Gostaria que contasse um pouco do que a sua vida, do que era a sua vida antes de ser esse grande empresário que você é hoje. Olha, uma coisa muito legal. Era uma vida feliz. Só não tinha grana. Só não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A moradia era muito precária. A gente morava em comunidade, ou seja, favela, em casas de madeira. Perdi minha mãe muito cedo, mas o pouco que ela viveu eu aprendi muito com ela. Ela cuidou da gente muito bem. Eu vim para São Paulo muito cedo. Ela faleceu, eu tinha 6 anos. Arrumei meu primeiro emprego com 8. O segundo com 9. Consegui empreender entre 9 e 10. Já é um empreendedor. A minha primeira oportunidade eu achei num lugar que eu acho que era fantástico. Lá tinha tudo de bom. E eu entendo que aquilo foi a minha primeira grande oportunidade. A minha primeira oportunidade eu achei no lixão. Olha. No lixo. Onde ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Eu acho que assim, as oportunidades existem em todos os lugares, o tempo. Olha, eu olhava para aquele lixo, eu entendia que dali eu poderia tirar muita coisa. Eu tirava desde o sustento, que eu achava coisas para comer no lixo, até os recicláveis. E de lá para cá não mudou muita coisa, Silvia. Não, só mudou o tipo de reciclagem. Eu reciclava latinha, agora eu reciclo caminhão e ônibus. Mudou o tamanho da lata. Ficou bem maior. Mas assim, a gente tem uma história legal. Nós fomos empreendendo. Eu tenho uma coisa que eu acho legal, que você ter dificuldade financeira, todos nós estamos sujeitos a isso. E eu consegui ser privilegiado e ter a minha primeira com 11 anos de idade. Eu quebrei com 11 anos de idade. Nossa! Eu juntei dinheiro dos 9 aos 11 e por um descuido, um descontrole, porque eu enterrava o dinheiro, sumia o dinheiro, e eu quebrei, fiquei sem dinheiro pela primeira vez e quebrei meu pequeno negócio com 11 anos de idade. Um privilégio. Olha só. Me diz, conta aqui para nós, né? Como foi para você lançar o livro Catador de Sonhos, né? Como foi essa experiência? Como que surgiu essa ideia de compartilhar com o público a sua história de vida? Olha, é uma coisa assim, parece que é meio que divina, né? Porque eu sempre tive em mim uma força que funciona muito a meu favor. Eu aprendi com a minha mãe o seguinte, logo cedo: todas as vezes que você puder fazer algo para você, e em seguida você conseguir ajudar mais alguém, isso volta para você positivamente. Isso começou lá atrás. A mamãe catava as coisas na feira ou no Ceasa, as pessoas tinham vergonha, ela catava para ela e dividia com os vizinhos, levava para mais alguém. Eu assistia aquilo e eu achava aquilo fantástico, ajudar o próximo. E com a ideia de ajudar o próximo, eu vim fazendo isso com meus irmãos, com os primos, com os conhecidos, com os colaboradores, com os colegas de trabalho, sempre procurando crescer um pouquinho e já em seguida repassar, ajudar. O livro surgiu desta mesma forma. Eu sempre fiz isso através de redes sociais, de blog, à medida que fui tendo outros meios, eu fui procurando ajudar mais pessoas. O livro é só uma ferramenta. Foi uma forma que eu achei, que eu recebi uma visita desse povo, dessa editora, que são gente finíssimas. São maravilhosos. Maravilhosos, uma energia boa. A Roseli. São fantásticos. A equipe toda é show.
E aí eu fiquei com carinho por eles e resolvi ouvi-los. E eles me entenderam o seguinte, que aquilo que eu passava um a um, eu teria oportunidade de passar para mais gente se eu conseguisse fazer através da escrita. Porque na internet você põe, sai, deleta, entra uma coisa, sai outra. No vídeo põe, daqui a pouco você esquece. No livro, isso perpetua. Aquilo que eu passava no dia a dia, aquela vontade que eu tinha de dizer para as pessoas que era possível, que eu consegui, que o outro também conseguiria, essa coisa de passar uma mensagem positiva, de entender que o nosso país é maravilhoso, famílias, tudo que eu tive de bom na vida, porque minha vida foi fantástica. Não ter grana não é um problema. Eu conseguiria passar através do livro. E graças a eles, eu consegui pôr isso no papel. Então ele se tornou o meu filho mais novo. Olha, tenho certeza que vai colaborar muito aí para a vida das pessoas. E hoje uma preocupação que a gente vê, os empresários, eles estão muito preocupados com o problema ou com a possibilidade de fracassar seus empreendimentos, de não ter o sucesso que eles tanto almejam, né? E na sua trajetória você já teve muitos momentos difíceis. Sim. Né? E o que você diria para essas pessoas, né? Como que eles possam enfrentar essas dificuldades? Olha, eu não tenho uma receita, né? Mas eu tenho exemplos vividos. Eu sempre atuei da seguinte forma: não se desespere, o mundo não acabou, nós não tivemos tsunami, terremoto, nada disso. Exatamente. As crises existem, elas estão aí, sempre estiveram, elas mudam de endereço, mas elas sempre estão em algum lugar. E nós sempre, direto ou indiretamente, vamos ser envolvidos pela crise. O que se apavora, que os empresários, a maioria se apavora quando a crise chega? Ele ficou olhando para a crise. Cara, não olha para a crise. Fica paralisado. Ele paralisa e começa a olhar para a crise. Aí ele começa a se desesperar e começa a procurar o culpado. Qual que é o culpado mais próximo? O governo. Então assim, cara, em vez de você ficar olhando para o governo ou olhando para a crise, pensa no país maravilhoso que você tem e vai olhar para o seu negócio. Abra outras porteiras, renove, repense, se renove, volta para a sua origem e começa de novo. Quem andou de bicicleta uma vez e pegou o jeitinho, depois é só uma questão de equilíbrio, você não esquece mais. Monta na bicicleta de novo, na humildade, pedala que você vai se equilibrar e vai conseguir de novo. Para de ficar olhando o que todo mundo está olhando, você passa a ser mais um. Sai dessa eu nunca entrei nessa vibe, tá? Eu nunca fiquei olhando pro problema. Olhando para o externo, né? O problema existe. Não fica olhando para ele não, vai olhar para a solução. Exatamente. Né? Foca. Foca, porque assim, você não criou o negócio, quem cria o negócio cria outro. Quem cria o negócio conhece o negócio melhor que ninguém. Volta para a origem, vai para a humildade, aceita ficar menor e começa de novo. Exatamente. O que a gente vê é que muitos empresários, eles não têm essa humildade, né? Querem eles começar do meio. Querendo se segurar e acabam não focando na solução e sim em não perder aquele status ou aquela situação que eles tinham, né? E às vezes tem que dar um passo para trás, né? Volta para a base. Aliás, eu não diria nem que é um passo para trás. Se não tem como você saltar se você não abaixar. É física. Você abaixa e salta. Então talvez eu nunca tive dificuldade, porque eu nunca tive dificuldade de me abaixar um pouquinho. Abra mão. Outro detalhe, o cara mora numa casa fantástica, tem um carro com um monte de cilindro e tem viagens marcadas e programadas. Então ele acha que isso ele não pode abrir mão. Como não? Você não pode abrir mão de ter a empresa, é de dar emprego, é de manter aquilo que sustentou tudo isso até agora. Então toda vez que eu tinha algum problema material com a empresa, eu abria a mão dos meus recursos e abastecia a empresa. Eu sempre salvei a empresa, porque eu entendo o seguinte, que a empresa forte, ela cuida de mim. Exatamente. Eu forte, eu não consigo cuidar da empresa e daquele monte de colaborador que ajudou eu chegar até aqui. Então, eu sempre entendo o seguinte, a empresa não é mais sua, você não pode simplesmente descartar e levar para a sua vida pessoal. Tem um monte de gente que depende daquilo. Com certeza. Então você precisa voltar, raciocinar. Todos nós temos patrimônio que podemos voltar, porque saiu da empresa, volta para a empresa. Com certeza. E arrumamos um jeito de recomeçar. Mas você precisa encarar. Agora, você quer achar um culpado? Sim. É legal. Sabe como é que eu faço quando eu quero achar um culpado? Quando os negócios estão dando... Errado? Estão dando merda. Eu procuro o espelho mais próprio. O espelho mais próximo. Você vai até o... O culpado é você.
Se o negócio está assim, porque você teve um problema. Quem cria problema somos nós. É verdade. Você é dono do problema, então você que administra, é seu problema. Então, Você que criou. não é você que cria, você é o criador, cara. Você gerou o problema, vai lá. Você é o cara, você é melhor, é a melhor indicação de solução para o problema, porque ele foi criado ou gerado por você. Não tente terceirizar isso. O governo existe desde que o mundo é mundo. Sempre teve algum tipo de governo. Não terceiriza, o problema é seu. Você já conhece como é que funciona o sistema. Quando você constitui empresa para você e para mais alguém, que você vai ter um monte de colaborador que vai depender de você, você começa a ter resultado, tem essa consciência, que uma hora, se tiver problema, você vai precisar devolver o resultado. Com certeza. Não resista. Vá lá para... É fundo do poço? Não, fica lá. Vai para o fundo, aceita isso. E começa de novo, você consegue. Com certeza. Me diz uma coisa, Geraldo. Para você, o sucesso ele tem uma fórmula? O que significa para você ter sucesso? Ser feliz. Você precisa estar feliz. Agora, assim, não tem mágica, né? Para você estar feliz, eu entendo que ter sucesso é ser feliz. Eu não consigo me imaginar eu me engabando que eu tive sucesso se eu não tenho base familiar, se eu não falo com o filho, se eu não tenho uma relação, não tenho uma pessoa que eu possa dividir, eu andar de mão dada, tipo assim, não tem ninguém, não tenho filho, não tenho relação familiar, não tem amigos, não tem ambiente, eu não consigo sorrir de manhã e eu vou lá e vou botar a cara e vou dizer que eu sou um cara de sucesso. O que você chama de sucesso? Porque você tem uma conta bancária? Não, cara, isso é uma consequência. Você precisa ter outras referências e as pessoas estão esquecendo uma coisa muito importante. Tem empresa, tem a parte material, tem a evolução, os novos negócios, os empreendimentos, a estrutura, a corporação, ok. Estão esquecendo o seguinte, o que move tudo isso? São as pessoas. Então é o seguinte, ter sucesso é você feliz, não dá para ser feliz. Para ser feliz, você precisa das pessoas. Nós somos interdependentes. Partindo da sua família, que eu acho que é a primeira referência que você precisa ter, porque se você não consegue ter um bom relacionamento com a sua família, se você não consegue se entender nem com os seus, como é que você espera? Como que você vai entender com os outros? Levar aí, porque eu acho que a empresa é uma extensão da família. Sim. Se a sua família vai mal, então você não espere grande coisa no futuro para você com relação à empresa. Agora, ter sucesso, buscar sucesso, cada um tem uma interpretação do sucesso. Eu acho que ser sucesso é ser feliz e o dinheiro é uma consequência. Com certeza. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Me fala uma coisa, você é uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito focada nos seus objetivos. Sei que você sempre acreditou nos seus sonhos. Você acha que hoje os empresários, eles deixam um pouco de acreditar nesses sonhos? Você acha que eles almejam o sonho, mas não sabem muito como atingir esses sonhos, de torná-los realidade? Eu acho que o sonho, para mim, é que nem meta. Tem que ser alguma coisa atingível. Não adianta eu sonhar que eu vou à Lua. Cara, nada a ver comigo. Então, assim, eu não estou estudando para ser astronauta. Então, assim, não adianta eu sonhar com coisas... O sonho, eu acho que tem que ser uma coisa palpável. O que era um sonho para mim? Eu tinha um sonho. Meu sonho era dentro da minha possibilidade. Eu não perdia referência. Meu sonho era ter uma casa, um lugar que eu pudesse pôr uma família. Sonhos atingíveis. Eu queria um lugar que eu pudesse pôr uma família, que tivesse um cômodo, um quarto a mais, pelo menos, para eu poder pôr um filho ou dois. Que eu pudesse constituir uma família, base de felicidade. Você precisa ter família, você precisa ter continuação. E uma condução já era um luxo, mas se pudesse ter também, sonho completo. Olha que eu fiz 19 anos de idade, esse sonho foi realizado. Eu tinha um apartamento na Coab de Carapicuíba. Olha. E um fusquinha que eu olhava da janela e via ele lá embaixo. Eu não cheguei nem a morar nesse apartamento, porque eu consegui, por dons divinos ou por muito trabalho, eu consegui evoluir muito rápido. Então eu não cheguei a morar lá. Mas aquilo para mim era um sonho realizado. Eu tinha onde morar, apesar de ter um carnezinho de 25 anos para pagar, mas era meu. E tinha meu fusquinha na garagem. Aquilo era um sonho. Eu já tinha como constituir o meu começo, a minha origem. Eu tinha como constituir uma família. De lá para cá, eu procuro não misturar muitas bolas. O que é um sonho? Cara, você pode sonhar o que você quiser. Se você não estiver sendo feliz, eu entendo que tem alguma coisa mais importante que isso para nenhum ser humano. Você tem que ter objetivos que te atraem a felicidade. Agora, para você ser feliz,
e usar como degrau as pessoas, você precisa pisar em alguém para ir para a próxima, cara, isso é fundo falso. Aham. Não vai funcionar. Você não vai, então assim, talvez eu leve a vida de boa e eu seja, como diz a minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Essa eu nunca ouvi. Sim, minha filha fala isso com propriedade, porque eu sempre acordei ela de manhã para dar beijinho. Cara, eu sou apaixonado por mim, pela minha família, pelos filhos, pela vida. Eu levanto de manhã, eu não fico olhando o extrato da conta bancária. Eu agradeço porque eu tive a oportunidade de viver mais um dia. Então, minhas referências são muito simples. Aí eu saio de manhã, feliz da vida, sorrindo, não me incomodo com quem me fechou no trânsito. Eu chego lá, alegre, feliz da vida, e fico no trabalho focado, determinado, 12 horas por dia. Então, é claro que eu vou ganhar dinheiro. Com certeza. É isso. Com certeza. Agora, eu pego o meu colaborador e faço a mesma coisa com ele. Eu deixo ele ganhar, eu sou contra o cara que paga miséria, tá? Aham, sim. Eu falo isso em qualquer lugar. Eu teria vergonha de pagar para um colaborador um salário mínimo, porque eu acho que o cara não consegue comer. Se ele não consegue comer, ele não consegue ser feliz. Se ele não consegue ser feliz, como é que você espera que ele te dê produtividade? Com certeza. Então, eu acho que você tem que cuidar de quem cuida do seu negócio, deixar com que ele tenha sucesso, que com o sucesso dele multiplique algumas vezes o seu. Então, eu acho que está um pouco insano. Eu tenho alguns amigos que, claro, eu respeito, tenho o maior carinho por eles, então não citaria o nome, mas eles são muito ricos. Cara, e o que ele paga para quem cozinha para ele é vergonhoso. Cara, Quer dizer, não dá condições mesmo para não. aquela pessoa, aquele colaborador, ter uma vida Falta digna. consciência. Porque é o seguinte, o cara fica esperando que o governo venha com a solução. Cara, Que faça o trabalho social. Né? você que tem que fazer, você é empresário, você que tem contato com o seu colaborador, você que faz a diferença. Se todos os empresários se conscientizarem que ele tem poder para fazer a diferença, não ficar terceirizando o problema, achando que a culpa é do governo, ou que é a crise, ou que é o mercado, o cara vai olhar para dentro do seu negócio, trate bem, motive o seu colaborador, que eles fazem a diferença, e o seu país é fantástico, não misture. Nós podemos ter um probleminha outro com política, como o mundo todo tem. Cara, não fica olhando para isso não, vai cuidar do seu negócio e presta atenção no país maravilhoso que você tem, Exatamente. que você vai ver que quem pode fazer a diferença e transformar isso que vocês chamam de crise de forma positiva, ela vai continuar existindo, mas como é que tira proveito positivo desse? Com movimentos positivos, com objetivos positivos. Isso não é possível você fazer sozinho, você precisa das pessoas, partindo dos que estão com você. Exatamente. E este é um país maravilhoso, é um país assim das oportunidades. Aquilo que você quiser, se você quiser empreender, se você quiser estudar, aquilo que você quiser fazer, aqui tem essas oportunidades. E é um país jovem. Né? Olha, se existe uma oitava maravilha, chama-se Brasil. Brasil. Com certeza. Mas me fala uma coisa, como foi a sua trajetória para você chegar até a sua empresa? Porque você veio trabalhando em outras funções, né? Sim, eu arrumei um jeito de empreender quando eu quebrei a primeira com 11 e a segunda com 13. Com 13 anos eu tinha 3, 4 tipos de negocinho. Eu tinha um cineminha, que era uma TV que eu tinha em casa, que eu punha as coisas coloridas. Eu alugava a cadeira para os meninos da rua assistir a sessão da tarde. Eu tinha um boteco do lado do boteco do papai. Eu tinha um campo de futebol que eu alugava a camisa e uns carrinhos Sempre de feira. empreendedor e criativo. Então, eu cometi um erro estratégico. Quando eu quis ter muitos negócios, eu perdi o foco. Peguei um pouquinho do capital de giro e quis ajudar meu pai. Aí eu quebrei. Foco. Faltou foco. Eu quis abraçar tudo de uma vez, não deu certo. Fiquei muito bom em nada. Né? Porque eu não conseguia, eu não conseguia ser bom nem no boteco, nem no campo. Eu diversifiquei demais e me perdi. Aí eu tive a chance de quebrar pela segunda vez. Mas teve um aprendizado. Isso eu carreguei, mas depois eu errei de novo, tá? Aí eu fazendo isso, Silvia, eu fiquei sem grana para recomeçar o novo empreendimento, que eu sempre quis empreender. E eu fui empreender de uma outra forma que eu acho que é fantástico esse comentário, porque todo mundo pode. Eu fui empreender no CNPJ dos outros. Olha só. Isso. Eu fui trabalhar de office boy, mas eu fui com o mesmo espírito empreendedor. Eu fui trabalhar de office boy, mas eu ia trabalhar para mim. Eu pegava aquela mala de manhã e trabalhava para mim. Eu encarava, eu fazia diferença, que eu não trabalhava 8 horas, eu trabalhava 12.
de office boy, eu ganhava caixinha, eu ganhava hora extra, eu fazia a diferença. Acho que agora nós vamos entrar no intervalo, porque essa tua história é bem fantástica, maravilhosa, mas eu acho que a gente acabou se estendendo, né? Então nós vamos entrar agora num pequeno intervalozinho e voltamos para o segundo bloco, que teremos mais histórias fantásticas do Geraldo Rufino. Aguardo vocês, não saiam daí. Olá, estamos de volta com o nosso programa Mentes Brilhantes e hoje com uma pessoa fantástica, o Geraldo Rufino, que nós estamos conversando e ele está dando cada lições maravilhosas para nós que somos empreendedores. E aí eu estava perguntando como foi a trajetória dele até chegar, né, nesta grande e maravilhosa empresa que você tem hoje, super reconhecida na América Latina, né? E você estava dizendo como foi que você teve essa ideia, né, de fazer a sua empresa. A ideia de fazer a empresa, na realidade eu não tive a ideia de fazer desta empresa. Eu sempre tive a ideia de empreender. De empreender. Então, ao mesmo tempo que eu empreendia no CNPJ como empregado, que eu tocava como se fosse meu, que eu acho que essa receita funciona, eu ia fazendo test drive. Você nunca foi funcionário, você sempre teve a mente de um empreendedor. Eles me davam oportunidade, eu tocava como se fosse meu. Aí eles me davam uma outra coisa para cuidar. Eu tocava como se fosse meu. E ao mesmo tempo, eu sempre quis cuidar das pessoas. Olha. Então, um pouquinho, sempre sobrava, porque eu trabalhava bastante, eu ganhava mais do que a média. Então sobrava. O que sobrava eu empreendia lá fora, no outro, no meu irmão, no meu primo, no meu pai. Eu ajudava as pessoas empreendendo, eu ficava com a parte do negócio e o negócio foi tomando forma. Nós compramos uma Kombi, Olha. Ele ia fazer os fretes, eu e ele. Uhum. Eu dividia o valor com ele porque o investimento era meu e eu administrava o dinheiro. Compramos a segunda Kombi, que compramos 3 caminhões, que compramos outro caminhão. As Kombis não deram certo, mas deu certo nos caminhões. Eu tinha a estabilidade do emprego, então quando o bicho pegava, eu tinha como ajudá-lo. E ao mesmo tempo eu ia treinando como é que administrava aquilo. E com a estabilidade do emprego. Isso continuou até nós termos 2 caminhões grandes. Aí nós investimos um pouco mais pesado. Esses caminhões, aconteceram 2 acidentes. Nossa. Primeiro aconteceu um acidente anteriormente a isso, com 4 caminhões pequenos nossos que bateram um no outro, nós batemos entre nós. Nós quebramos de novo, comecei de novo, e conseguimos os caminhões de novo. É isso que eu falo para os empresários, cara, começa de novo, acredita, tenta de novo. E aí, nós conseguimos chegar em 2 caminhões, 2 carretas. Elas tombaram, as 2 dentro de um mês. Em 15 dias tombou-se as 2 carretas. Parte dos equipamentos eram novos e ainda estavam financiados. E para fazer uma economiazinha, nós não pagamos o seguro. Nossa. Então, o que sobrou foram sucatas, peças, pedaços. Então, como eu sempre zelei pela credibilidade, os empresários precisam se atentar para isso. Você ficar sem grana não é um problema. Você quebrar não é um problema. Precisa ver como é que você está de credibilidade. Eu nunca quebrei a credibilidade, eu só perdi a grana. Eu não perdi a moral. Isso é muito importante, isso realmente então, faz... assim, eu quebrei 6 vezes, mas eu nunca quebrei a minha credibilidade. Eu nunca precisei mudar meu CPF ou meu CNPJ. Eu quebrava só dentro daquilo que permitia que eu ficasse sem nada, mas eu ficasse de cara erguida para encarar o que fosse. Tanto para fornecedor como para funcionários. Quando eu quebrei da maneira mais forte que eu tinha que quebrar, eu devia muito, mas se eu somasse todo o meu patrimônio, eu ainda conseguia morar no mesmo lugar. Nossa. Eu pagava todo mundo e continuava morando no mesmo lugar. Eu sempre fiz essa conta para ter certeza. Eu sou meio caipira. Então, assim, ou totalmente caipira, eu não aguento desaforo. Quem não aguenta desaforo, não faça desaforo. Então, para você não ouvir desaforo, você precisa cumprir seus compromissos. Partindo de um salário que eu acho a coisa mais sagrada do empreendimento, é o salário do colaborador. Primeira coisa, tá? Você precisa deixar de levar para... Eu deixo de levar para casa, mas eu não deixo de pagar o cara. Eu vendo o meu patrimônio, mas o meu cara recebe.
É, então, para eu ter essa situação e ter segurança que eu vou conseguir dormir com a consciência tranquila, que o meu cara não vai ter, vai ter que levar para casa para os filhos, eu não me comprometo acima do patrimônio que eu posso dispor. Eu não faço acima do que eu consegui acumular de patrimônio. Eu só ponho em risco aquilo que eu já ganhei, o que eu já conquistei, mesmo que seja só em patrimônio. Então, quando eu quebrava, eu ficava devendo no banco, no mercado, e as pessoas me davam crédito por dois motivos. Primeiro, que sempre fui cumpridor da minha palavra. E segundo, que sempre, a hora que o cara vai olhar meu histórico, ele vai ver que eu não estou na aventura. Que não é um aventureiro que está... Eu tenho alguma coisa lá atrás que eu posso buscar e saudar, se for o caso, e eu não consegui saudar trabalhando. Quer dizer, você pensava no futuro, você pensava lá na frente, mas você dava um passo bem calculado. Calculado. Porque assim, eu posso errar no passo, mas se eu errar quando eu erro no passo, o máximo que poderia ter acontecido, na pior das hipóteses, era eu ter que começar de novo em algum emprego. Mas eu não ficaria devendo para ninguém. Eu ficaria sem o patrimônio, mas não sem a moral. Essa moral, essa credibilidade é que fez com que todas as vezes eu começasse de novo com toda a facilidade do mundo, sem vender quase nenhum patrimônio. Porque as pessoas acreditavam no meu trabalho, na minha força de trabalho, na minha seriedade, na minha determinação, e me davam crédito. Os bancos faziam isso comigo. Deixavam eu começar de novo. Isso que é muito importante. E você já teve assim momentos muito difíceis na sua vida, né? Momentos assim de tomar uma decisão e essa decisão ia, de uma certa forma, prejudicar a sua empresa. De que forma que você fazia essas decisões? Olha, eu sempre tomei decisões muito assim, da maneira mais simples possível. Preservando a moral, a ética e as pessoas. Ao contrário, as pessoas com ética e com moral. Quando nós tivemos, como é que eu constituí a empresa? Dessas peças, nós tivemos que vender em pedaço para pagar a conta do financiamento. Para vender as peças, para acabar de quitar, para não ter problema com o meu CPF, eu tive que abrir uma lojinha para vender as peças que sobraram do caminhão. Aí nós agregamos mais alguma coisa para ter algum movimentozinho. E meus irmãos lá, sempre ajudando mais alguém. Mais dois irmãos, mais dois primos, tocando, dois sobrinhos, tocando o negócio. Tem muitas pessoas da sua família que trabalham na empresa? Sempre teve. Sempre Minha família toda é empreendedora e todos eles já passaram pela empresa desde o começo. Desde quando eu tinha um carrinho de pipoca, tá? Sempre envolvendo alguém. E alguns estão com você, outros já abriram? Estão, dos meus parentes, os que estão comigo, a maioria estão começando agora para fazer escolinha. Os antigos, todos eles conseguiram ter o próprio negócio e são bem-sucedidos. Eu sempre passei para mais alguém aquilo que eu ia aprendendo e isso gerou oportunidade e eles puderam ter a mesma oportunidade que eu de ter o próprio negócio. Eu acho isso muito legal porque você vai conseguindo dar emprego, oportunidade para mais pessoas. E essas pessoas dão para outras pessoas. Com e certeza. Isso melhora a vida de todo mundo no nosso país, né? E desse negócio eu fiz a JR. Nós começamos a vender a peça, repôs aquilo e repôs de novo. Aí eu consegui deixar as contas em ordem, em lojinha aberta e nós começamos a crescer. Aí vem uma coisa que todo empreendedor tem, é um problema que todo mundo tem e eu também tenho: vaidade. Fala Meus um pouquinho. irmãos ficaram vaidosos, primeiro eles. Foram tocar outra coisa na hora que arrumaram dinheiro, abandonaram o negócio e o negócio quebrou de novo. Mas estava no meu CPF. Eu fui lá para regularizar o negócio, deixei o meu emprego, eu já estava a nível de diretoria no grupo que eu trabalhava, no Grupo Play Center. Olha. E deixei o meu negócio, era muito bem pago. Então, antes de você ter o seu próprio negócio, você já foi um diretor de uma outra empresa. Sim, eu toquei como empreendedor nessa empresa, de office boy. Me deram a primeira oportunidade para tomar conta de um carrinho de pipoca. Eu cheguei a tomar conta de algumas Playland, as coisas foram crescendo e eu saí de lá com status de diretor, eu não precisava mais. Eu tinha uma situação muito boa e eu só ganhava 76 salários mínimos. Nossa. E ainda teve a coragem de sair dessa situação para empreender. Porque eu queria ter o seu próprio negócio. Eu tinha vontade de ter meu próprio negócio. E eu tinha lá 6 pessoas que trabalhavam comigo. E eu tinha 2 opções, não dava para ter as 2 coisas. Ou eu fechava o negócio,
e demitia essas pessoas, inclusive a metade eram meus parentes, ou eu voltava para o negócio. O coração falou mais alto. Duas coisas. Primeiro, pelo prazer de ter o próprio negócio. E segundo, porque aquelas pessoas iam ficar desempregadas e eu não tenho peito para isso, para deixar as pessoas sem emprego. Então eu fiquei tocando no paralelo. Quando não deu mais, eu fui tocar só o meu negócio. E aí eu enxerguei o seguinte: o que eu aprendi empreendendo para os meus patrões, que eu sou muito agradecido a eles, que me deram muita oportunidade, eu consegui pôr na prática no meu boteco, no meu negocinho pequenininho. E aquilo foi se transformando numa empresa tão grande quanto a que eu trabalhava. Olha só. Gente, cada história é fantástica. Me fala uma coisa, como que você vê hoje a liderança? Como que você lidera os seus funcionários? Eu tenho um modelo muito simples e muito possível. Inclusive, tá lá na minha empresa, além daquele pense positivo enorme que tem escrito em neon nas paredes, eu costumo ter nas placas. Esse é seu lema, pense positivo. Pense positivo. Além do pense positivo, tem nas placas assim, carinho, escrito em letras garrafais, tá? Nas paredes, os corredores da empresa. Carinho, gratidão, humildade e disciplina. Então, eu exerço essa coisa do modelinho que eu tenho, chama-se carinho com disciplina. Carinho com disciplina. Eu gosto das pessoas, eu cuido das pessoas, então para isso precisa carinho. Você não faz mais que obrigação de tratar as pessoas com carinho. Eu trato as minhas pessoas com carinho da hora que chega. Eu dou bom dia para todo mundo. E faço com que meus gestores todos façam a mesma coisa. E faço com que o cara do lado faça a mesma coisa que o colega dele. E a condição lá é o seguinte: o dia que eu parar de dar bom dia para você para de dar para o seu colega do lado, tá? Olha só, é a liderança pelo exemplo. Pelo exemplo. Nós continuamos sendo a mesma referência que a criança tem. Vive de exemplo. Você dá o exemplo, você trata eles com carinho, ele vai se envergonhar de não tratar o próximo. Quando ele entra lá, o RH diz para ele: ó, o ambiente aqui é assim, tá? Todo mundo tratando com carinho e tem que ter disciplina. Você começa a trabalhar 8 horas. Então, se você ficar esperando o ponto apitar para você começar, você não está no time, tá? Você tem os não negociáveis. Quando a pessoa entra na sua empresa, você já tem os não negociáveis. Não negociáveis. Então a gente trata todo mundo com carinho, o cara tem que ter disciplina, ele tem que ter alguma paixão pelo que ele está fazendo. Se ele estiver fazendo só para cumprir horário, para cumprir CLT e para ter o salário dele, ele não serve. Não é o funcionário. Não é a nossa energia. Lá as pessoas têm que estar felizes. Olha como é que a gente... Outro dia nós estávamos entrevistando um CFO. Eu ficava da janela do prédio, que dá para ver lá a entrada, eu ficava olhando quando os caras vinham fazer entrevista, quando o cara estacionava. Nós temos umas meninas que fazem a recepção na porta do carro do cara. Eu ficava reparando os caras chegarem todos muito bem arrumados e tal, caras letrados, para fazer entrevista para serem financeiros, para ser CFO da empresa. Então, tem a nossa equipe que faz isso, que são muito, muito capazes e tal. Eu faço só uma observação na hora que o cara chega. Eu fico prestando atenção nele, se ele deu bom dia, se ele sorriu para quem atendeu ele com bom dia, com um sorriso. Olha só. Se ele não der bom dia para quem recepcionou ele, e ele não cumprimentar ou não der bom dia ou não sorrir para minha copeira ou para o meu faxineiro, ele não serve para ser meu financeiro. Não serve. Primeiro as pessoas. Carinho. A disciplina, elas vão ter disciplina com prazer, porque elas são tratadas como gente, não são números. Eu trato dessa forma. Então, carinho com disciplina. Isto funciona. Com certeza. Assim, e é legal, né? Eu gosto de ser feliz. Se chegar na sua empresa de manhã, se todo mundo também estiver feliz, você vai viver num ambiente muito saudável, muito gratificante, porque você vive lá. Lógico, a gente passa mais tempo dentro da empresa, né, do que na própria casa. Exatamente. Da gente. É pouco tempo que a gente fica fora, né? E antes da gente começar o programa, nós estávamos conversando e você disse que os seus filhos, eles têm pleno poderes na empresa, Sim, menos... quase tudo. Porque assim, meus filhos estão comigo há muito tempo, eu sempre gosto do exemplo, né? Em vez de exportar meus filhos ou de terceirizar meus filhos para aprender na Suíça, em outro país, que lá fora é diferente. Não, eu entendo que o Brasil tem tudo. Meus filhos aprenderam aqui, foram lá fora só para aumentar conhecimento, mas vai e volta. E vem comigo. E comigo eles estão há muitos anos, o que permite que hoje eles façam uma transição muito suave na empresa. Eles estão assumindo a empresa e eu não estou nem percebendo que eles estão me impondo no banquinho lá fora. Está tranquilo, é muito tranquilo, muita harmonia. Mas eles têm poderes, eu sempre ensinei para eles cuidar das pessoas.
E para mim as pessoas são tão importantes que meus filhos têm poderes para negociar contratos e para negociar até participação na empresa, mas eles não têm poderes para demitir alguém que não está em experiência. Não tem esse poder. Não, isso eles precisam negociar comigo. Eu conheço todo mundo, tenho informação de todo mundo e meu povo não é tratado como número, é tratado como pessoa. Então eu sei o nome do cara. Então se eles tiverem que demitir alguém, eu vou saber de quem eles estão falando. Aí vai precisar do meu ok. E antes de eu dar ok, nós vamos conversar com esse cara. Para ver o porquê que eles Até não onde ele realmente está disposto a se ajustar para a nossa cultura, para continuar conosco, ou se ele realmente prefere tentar a oportunidade em outro lugar. Exatamente. Hoje um erro muito grande das empresas é simplesmente, não está dando certo, vai lá e descarta. E descarta. Olha, nós precisamos fazer economia. Então, quando é 10%, então corta X. Aí ele pega uma faixa de salário, vai lá e tira aquela turma. Cara, com certeza. Você tem que dar uma oportunidade, você tem que treinar esse funcionário, você tem que dar feedback para esse funcionário, tem que falar onde ele está errando, onde ele está acertando. Um detalhe, se você faz isso com uma equipe de 4 ou 5, as outras dezenas que ficam assim, dizendo, quando vai ser minha vez? Olha o que você está fazendo com a empresa. Você deu um mau exemplo, você fritou meia dúzia de cara como se fosse número, assustou a maioria que ficou, e a maioria que ficou, tipo assim, que acontece o melhor, eu quero que se dane. Vai chegar a minha vez mesmo? Cara, você vai matar a sua empresa. Os caras, vai tudo pro buraco, porque quem faz a empresa são os colaboradores. Com certeza. E quem desfaz é você. Você que tem que saber o que você está fazendo. É verdade. Me diz uma coisa, e o cliente? Como que você... Porque hoje a gente sabe que o diferencial competitivo das empresas hoje é preço, qualidade, isso daí todo mundo tem. Precisa captar o cliente. Exatamente. Hoje o diferencial Todos é como nós somos você dependentes conquistar. de um cliente. Como é que eu faço para poder atrair o meu cliente e segurar o meu cliente? Cuidando do meu colaborador. Se eu cuidar bem do cara que recebe, não sou eu que recepciona o meu cliente, é a minha equipe. Se a minha equipe estiver cuidando da empresa como se fosse dela, o meu cliente vai ter tapete vermelho, eu não preciso me preocupar com o cliente. É verdade. Então eu cuido do meu cara para que ele cuide do cliente. Eu dou um sorriso e um bom dia para o meu cara para que ele faça o mesmo com o meu cliente. E o cliente volta. Isso. Então, em vez de você ficar focando em fazer propaganda, em fazer um monte de coisa, faça tudo isso. Mas cuide de quem vai realmente recepcionar o seu cliente. Se fizer tudo isso, olha o cliente chegar lá, o cara não olhar para a cara dele, ele vai embora. Com certeza. Então, você precisa cuidar de quem cuida do seu cliente. Por isso que eu cuido primeiro da minha tropa. E a minha tropa faz o serviço. Com certeza. Nós estamos já no encerramento já do programa, passa rápido, ainda mais com essas mentes brilhantes. Então eu quero, pessoal, é o livro do Geraldo, que é lançado pela editora Gente, uma editora super séria, super conceituada no mercado. E o livro se chama O Catador de Sonhos. Com certeza é uma leitura maravilhosa, que você vai ter exemplos de liderança, exemplos de força, de garra, de perseverança, de acreditar, não desistir dos seus sonhos, família. E eu aguardo vocês aqui toda quinta-feira, às 19 horas, na TV Geração Z. Um grande abraço para vocês. Posso dar só um recado? Pode sim. Só um detalhe, isto não é uma biografia. Isso é muito importante. São exemplos simples de como é possível você ganhar dinheiro. Esse negócio que é difícil de ganhar dinheiro é balela, tá? Não é difícil. São exemplos simples que é possível ganhar, é possível você ter sucesso licitamente e é possível para todo mundo. Eu sou exemplo vivo disso. Com certeza. E está no livro. Olha, indico e tenho certeza que será uma ótima leitura para vocês. Eu quero agradecer a presença do Geraldo, que é uma pessoa maravilhosa, encantadora. E eu tive esse grande prazer, esse grande presente de tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a vocês todos.